Olá, famílias educadoras! Falaremos sobre o primeiro capítulo do livro Homeschooling Católico, da doutora Mary Kay Clark. Por que homeschooling católico? A autora nos mostra que há diversos motivos pelos quais as famílias católicas optam pelo homeschooling. Há os pais com uma excelente formação que acreditam ser mais capacitados para educar seus filhos do que as escolas. Outros pais, por viverem em função do bem-estar dos filhos, estão dispostos a dar um passo gigantesco de responsabilizar-se por sua educação. Há ainda os pais que veem o homeschooling como um modo de fortalecer seus laços familiares e de manter sua família unida, no momento histórico em que a metade dos matrimônios do país terminam em divórcio. Outros pais estão insatisfeitos com as escolas, sejam elas públicas, privadas ou até mesmo as católicas. Muitas delas têm adotado uma agenda social anti-família e que é despejada sobre as crianças através de professores e livros didáticos. O homossexualismo e os casamentos entre o mesmo sexo têm sido apresentados em muitas escolas como uma alternativa aceitável. Também o alto índice de violência, né? Às vezes é necessário ocorrer algum ato de violência mais sério para que os pais decidam que foi a gota d'água e recorram ao homeschooling. Outros pais estão insatisfeitos porque percebem que os filhos, né, estão em escolas que são totalmente submissas à burocracia e a regulamentos estatais, e que as escolas não estão interessadas em ensinar, né, realmente, estão mais interessadas em obter boas notas nas avaliações oficiais, o que causa, né, o que representa uma enorme pressão, tanto sobre professores quanto também aos alunos. E o pior é que mesmo as escolas católicas têm desapontado as famílias. A autora relata ali alguns casos da década de 70, 80 e 90, e também uns índices, né, da década de 2000, né, 2010 ali, onde que a Associação Nacional de Educação Católica, né, relatou que muitas escolas católicas perderam alunos, né? Isso se deu por conta dos escândalos de abuso sexual ou pelos programas criados para combatê-los, né? Não se sabe ao certo, porque teve muito abuso sexual envolvendo as escolas, né? E também, né, na sociedade em geral, e começou-se a criar programas contrários para combater esses abusos, só que desde a mais tenra idade as crianças já aprendem sobre os temas. Então, ou seja, já são apresentados uma educação sexual para combater os abusos, né, para as crianças já na mais tenra idade. Então, já apresentando, por exemplo, o número do Disque Denúncia, enfim, para crianças de 4, 5 anos, né, desde a mais tenra idade. Anos atrás, né, a autora nos mostra que muitos pais tinham medo de tentar o homeschooling, pois preocupavam-se com a seriedade das tarefas e questionavam sua capacidade de educar seus filhos. Eles temiam não ter a educação e os recursos necessários, porém, com o aumento do número de amigos e parentes que estavam trilhando este caminho e com os diversos grupos de apoio disponíveis, os novos pais homeschoolers hoje sabem que não estão desamparados. Além disso, também existem vários programas de homeschooling, como os da Seton, né, que oferecem ajuda especializada para cada disciplina e série escolar, conforme a necessidade do pai, ou, né, dos pais, da família. As escolas católicas, né, ela nos mostra que são totalmente influenciadas pela agenda política das políticas públicas, né? Praticamente não há editoras de livros didáticos católicos, isto é, livros de história, ortografia ou inglês, né? Consequentemente, a agenda das escolas públicas, por meio dos livros didáticos, infiltra-se nas católicas. Não somente os livros didáticos, mas também a autora nos mostra que até mesmo professores e até diretores, né, ateus ou de outras religiões fazem parte das escolas católicas. Em vez de perguntar por que os pais optam pelo homeschooling, talvez devamos nos perguntar se algum pai continuaria submetendo seus filhos à escola pública, dispondo de uma alternativa real e viável, que é o homeschooling. Será que os pais realmente desejam matricular seus filhos no sistema público de ensino? Ou são pressionados pela lei e pelo alto custo da educação privada ou paroquial?
A maioria dos pais que buscaram outra solução e acabaram optando pelo homeschooling fizeram-no após conhecer famílias homeschoolers e seus filhos. São crianças e jovens que não usam drogas, são puros, tendem a ser inocentes e vestem-se de forma simples e modesta. Eles não utilizam linguagem inapropriada nem aceitam as ideias da moda a respeito de sexo e casamentos gays. Os jovens homeschoolers tendem a ser obedientes e conseguem conversar com consistência sobre vários assuntos. Às vezes sabem até mesmo discorrer com clareza sobre os ensinamentos da igreja, a respeito dos quais, em nossa história recente, não temos ouvido falar nem mesmo nos púlpitos durante as missas. Pois bem, né, pessoal? Esse capítulo é um puro reflexo da atual situação vivida pela grande maioria das famílias que nós aqui do Educando para o Céu conhecemos, né? Até mesmo algumas famílias protestantes se encaixam nos mesmos motivos pela opção da educação domiciliar. E a autora vai seguir traçando alguns pontos, né, específicos, porque da opção pelo homeschooling católico, né? A educação sexual, né? Cabe, né, a perguntar, né, se as pessoas que hoje defendem direitos matrimoniais iguais terão o mesmo entusiasmo quando a lei de igualdade existir e que práticas sexuais gays e lésbicas sejam ensinadas em sala de aula, né? Imagine o entusiasmo para nós, famílias católicas, né? Sabendo que nossos filhos vão ser obrigados a aprender sobre esses temas, né? Totalmente imorais, né? E a autora nos mostra, né? A promoção do homossexualismo nas escolas é parte de um ataque sistemático ao catolicismo. A educação sexual, com certeza, é o motivo mais gritante e que mais alarmou os pais, digamos assim, que mais ficou visível sobre a ótica de valores cristãos. É a revolução contra o ser humano, contra a sua própria natureza, né? Sua própria espécie, desfigurando totalmente o sentido de existir da raça humana. Se os homens não podem se enxergar nem como homens, quem dirá que se enxergarão como imagem e semelhança de Deus? Muito triste, né, ver os relatos das ações tomadas nas escolas que são contrárias às virtudes e aos valores cristãos, a ponto de apagar a visão da essência humana e o seu verdadeiro fim, que é a vida eterna. Então a autora vai citar ali, né, ações, inclusive da Planet Parenthood, né, todas essas questões do homossexualismo, da, como ensinam, né, questões das crises da AIDS, por exemplo, né, e vários outros temas que degradou, né, o ensino sexual nas escolas. Outro tema abordado foi a formação de caráter. Muitos pais optam pelo homeschooling devido à ampla gama de ideias falsas e imorais propagadas por livros, professores e discussões em sala de aula. É comum eles perceberem esses problemas a partir da literatura que seus filhos têm de ler para a escola. As histórias desses livros costumam tratar de pessoas jovens que se envolvem em atividades sexuais precoces, sem qualquer indicação de isto ser uma conduta imoral. Como formar o caráter da criança se tudo é relativo? A educação sendo usada para manter a criança apenas presa aos sentidos mais baixos da natureza de nossa espécie. É o divórcio da vontade com a inteligência na prática. O desempenho escolar. O maior problema relatado pelos pais com relação ao ensino nas escolas é que as crianças não estão aprendendo a ler. Em vez do método fônico de comprovada eficácia na alfabetização, a maioria das escolas utiliza o método olhar e dizer, ou a novidade do momento, o método da linguagem global. Independente de qual seja o método mais recente ou de como ele é chamado, se não for fônico, as crianças não aprenderão a decodificar sons para ler palavras. Pois bem, família, eis as nossas realidades, não é mesmo? Particularmente, né? Sobre o método fônico de alfabetização é fato, né? Eu não aprendi a ler, assim como não aprendi a escrever na escola, né? Quem dirá compreender os textos? Hoje pago o preço da ignorância e o tempo perdido. Estamos correndo atrás para recuperar.
Lembrando sempre que ler não é compreender. O desempenho de nossos filhos responderão com os fatos concretos, o que hoje podemos chamar os mimizentos, né, filhos do casal de fracassados, né, esse casal papai Estado e mamãe pátria educadora, né, estão reclamando, né, essa luta contrária ao homeschooling, né, que eles empreendem, né. Na verdade, eles perderão o monopólio da educação que hoje eles têm, né. Terão crianças que não serão conforme os padrões que eles querem, né? Crianças que sairão do cercado, da matrix, da atual educação, e que está cheia de comunistas em todos os escalões, em todas as universidades, né? Podemos dizer em todas mesmo, escolhidos a dedo para ocupar todos os espaços possíveis, né? Afinal, a KGB começou a infiltração a 1000 por hora na década de 40, aplicando a subversão na educação desde a criação da Uni. Não foi culpa do acaso a educação estar no pé que está, né? Faz parte de um projeto pensado e muito bem aplicado. Um tema muito forte que a autora abordou, e aqui peço uma atenção especial para as mães. Chorem por seus filhos. Quando Jesus disse essas palavras às mães, chorem por seus filhos, ele não se referia às crianças que perdem suas vidas físicas, mas às que perdem suas vidas espirituais, as suas almas. Jesus disse certa vez a seus apóstolos: Em verdade vos digo, meus amigos, não temam aqueles que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Temam sim aquele que tem o poder de destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Vivemos uma guerra espiritual. Façam todos os discursos que quiserem. As crianças não o escutarão após terem sido treinadas no campo do inimigo. Escrevam todos os livros que quiserem. Os católicos não os lerão após terem sido treinados no campo do inimigo. Levem à justiça todos os casos constitucionais que quiserem. Os juízes e jurados terão sido treinados no campo do inimigo e sequer compreenderão o que está em questão. Nossos inimigos espirituais estão sendo treinados nas escolas. O futuro pertence às crianças, como nossos inimigos bem sabem, e as crianças estão sendo treinadas no campo do inimigo. A principal finalidade do homeschooling católico é formar santos. O motivo pelo qual os pais têm de assumir a responsabilidade de educar seus filhos é a formação de católicos de berço. Um católico de berço é uma pessoa nascida em uma família católica e criada em intimidade com a cultura, as tradições e a fé da Igreja, através de palavras, ações, canções, sacramentos e sacramentais. Tal instrução é responsabilidade primária dos pais, mas também dos outros membros da família. Hoje, a melhor defesa, e muitas vezes o melhor ataque, contra as heresias e outras distorções das verdades católicas são as pessoas comuns, os leigos que vivenciam a autêntica vida católica ao longo do ano litúrgico. Não é para menos que os sacramentais e a vida sacramental vêm sendo tão sistematicamente atacados. As devoções simples do povo católico, o rosário, o escapulário, as estações da cruz, a coroa do advento, elas dão a estrutura e substância à fé. Por isso que são tão atacadas. O simbolismo dessas devoções ajuda o fiel a compreender os profundos mistérios da existência, ali representados. Nossa atual sociedade pagã tem privado milhões de fiéis católicos dos tesouros da sua fé. Desde a década de 60, as escolas católicas vêm adotando livros didáticos seculares, ao mesmo tempo em que os pais católicos lhes confiam a instrução de seus filhos quanto à fé e à cultura tradicional da Igreja. A vida sacramental doméstica ajudou os irlandeses a sobreviver a centenas de anos de perseguições, bem como ajudou os japoneses católicos a sobreviver a centenas de anos sem sequer um padre. E mesmo assim, a vida sacramental e os sacramentais são hoje completamente desconhecidos para toda uma geração de católicos. Não é exagerado dizer, nas palavras de nosso querido professor, o já falecido Dr. William Maha, que hoje toda uma geração de crianças foi privada de sua herança católica, não apenas o conhecimento das graças e auxílios sobrenaturais oferecidos pela Igreja, mas também a herança cultural católica.
Pois bem, famílias, que as crianças estão sendo treinadas no campo do inimigo é indiscutível. Só aquele pior tipo de cego, que é aquele que não quer enxergar, não acredita nisso. É muito visível que as escolas, as grandes mídias e as demais ações políticas de domínios de massa tiram todo o senso de compreensão das pessoas. Como o livro bem diz, que podem, né, podemos levar o argumento que quiser, eles não compreenderão o que está em questão. Quer prova maior disso do que as ações processuais contra as famílias homeschoolers? Pois bem, né? Fica essa pergunta aos senhores, né? Será que a autora está certa ou não quando ela falou isso? E a autora também, né? Ela vai decorrer sobre a necessidade do homeschooling, né? Que é um caminho único, né? Pelo qual é um estado de necessidade qual vivemos, né? Para realmente termos famílias católicas, né? E podermos dar uma verdadeira educação católica aos nossos filhos, né? Uma educação preventiva, né? De prevenção contra tamanhos horrores que são transmitidos nas escolas atuais. Também, numa parte, antes de falar dos benefícios, a autora cita, né, um tema muito intrigante, que é o porquê não optar por uma escola católica privada. E ela cita, né, que o tempo, o dinheiro e a energia necessários para se gerir uma escola são descomunais. Ela cita, né, que ela fala assim, né, eu ajudei a fundar uma em Columbus, Ohio, da qual fui diretora na década de 70. Uma escola privada precisa ser administrada por alguém com filhos já crescidos, ou que faça desta ocupação sua carreira. Mães que ainda estão gestando e criando seus filhos são quem necessita desse tipo de escola, mas não podem desdobrar-se na dupla função de mães de família e administradoras. Então ela demonstra, né, que fica uma carga muito pesada para uma mãe de família, né, que está ainda educando seus filhos em casa, ainda assumir mais uma escola como uma função, né? E aí ela cita os benefícios, né? O homeschooling traz inúmeros benefícios para a família toda, né? Para a família católica toda. Há benefícios para cada membro individual, né? Assim também como para a comunidade, para a igreja e para a nação. Para o aluno, né? O desenvolvimento é pleno. O desenvolvimento pessoal é pleno, pois as crianças crescem em uma situação familiar estável. A personalidade do homeschooler é moldada pela família, a unidade básica e natural da sociedade, e não por horas de interação com outros jovens do mesmo nível de imaturidade. A socialização. Outro benefício para o aluno homeschooler é o desenvolvimento social. Há documentos papais enfatizando repetidamente o valor e a importância das crianças serem educadas em casa, pelos pais e outros membros da família. Um papa afirmou que cada membro da família representa um microcosmo de diferentes grupos da sociedade. Deste modo, as crianças aprendem sobre as necessidades e interesses dos mais velhos ao conviverem com os avós. E em uma família católica, é provável terem a oportunidade de aprender sobre a fragilidade dos bebês, a sua necessidade de proteção, etc. As crianças também aprendem a perdoar ofensas recebidas, cultivando a paciência no convívio com os irmãos e irmãs pequenos. Benefícios para a mãe. O homeschooling traz benefícios para a mãe católica, permitindo-lhe cumprir a responsabilidade inerente à sua vocação matrimonial de educar seus filhos. Ele promove um processo de amadurecimento para uma jovem mãe, que deve servir as pequenas criaturas que buscam sua orientação com olhos cheios de amor. Isto faz com que a mãe deseje conhecer a verdade para transmiti-la a essas almas que têm plena confiança em sua capacidade de conhecimento. Para o pai. O Papa João Paulo II defendia o homeschooling, né? O Papa acreditava que o homeschooling é um modo de a família inteira aprender mais sobre a fé. E nisso beneficia especialmente os pais, né? Que buscam conhecer a fé mais a fundo para ensiná-la aos seus filhos. O Papa acreditava né, nessa abertura da consciência, né, para o pai,
né, de ele conseguir enxergar, né, através dos esforços da mãe, da educação dos seus filhos, a sua responsabilidade, o grave dever de educar os seus filhos e o grave dever do pai conhecer mais a fé para poder transmitir e ser exemplo aos filhos. Para a família, ao trabalhar e aprender juntos, pais e irmãos passam a compreender as virtudes e fraquezas um dos outros e desenvolvem virtudes cristãs que os ajudam a conviver pacificamente. Eles aprendem a solucionar problemas em conjunto e a unir-se contra influências e pressões externas. Para a comunidade, crianças educadas em casa beneficiam a comunidade porque seus valores não são moldados por colegas, mas por pais que lhes transmitem os ensinamentos da igreja a respeito dos problemas atuais de nossa sociedade. Quando crescem, é comum esses jovens tornarem-se ativistas sociais, militando especialmente contra o aborto. Entre os jovens cristãos, são os homeschoolers os que mais denunciam clínicas de aborto e vão a comícios pró-vida. Esse ativismo entre os jovens resultará no futuro em uma geração de líderes católicos educados, dedicados e ansiosos para promover a mudança em nossa sociedade. Aqui eu abro um parênteses, né? É muito rico ver as manifestações pró-vidas nos Estados Unidos, né? A quantidade de estandartes. E geralmente é fácil de ver ó, a Seton, a Kolbe ou a, a The Mother of Divine Grace, né? Que é uma das escolas também de homeschooling, né, o movimento social, né, contra o aborto que as famílias homeschooler empreendem. Os benefícios para a nação. Para todos aqueles que amam nosso país e querem devolvê-lo a Cristo, a família homeschooler é sem dúvida um modo de ajudar a nação a crescer no amor de Deus e, consequentemente, a retornar à civilização e aos valores cristãos. Nossas famílias católicas homeschoolers têm formado líderes comprometidos com os valores morais cristãos, famílias que ajudarão a restaurar o bom senso do país. Essas famílias, hoje e no futuro, auxiliarão a nação a encontrar-se, a compreender-se, né, seu propósito, a buscar heróis cristãos e a orientar-se a partir de preceitos cristãos. As virtudes específicas que as famílias católicas homeschooler têm desenvolvido e agirão em benefício de nosso país são a lealdade, o patriotismo, a honestidade, o pensamento claro, a obediência à autoridade, o respeito pela lei, o respeito pela vida, o respeito pelos mais velhos, a responsabilidade, a dedicação ao trabalho e seu valor, a autodisciplina, a justiça, os trabalhos humanitários e a misericórdia. Essas são virtudes sem as quais nenhuma nação pode sobreviver. Para a Igreja Católica já vem colhendo os benefícios do homeschooling. Quando os pais passam a ensinar seus filhos em casa, é comum aprofundarem sua compreensão sobre o dom de ter filhos. Não raro, né, as famílias são numerosas. Sobre os frutos, estamos aqui no Brasil ainda gatinhando em relação aos Estados Unidos. Mas já vemos o quanto de barreiras que apareceram para nos intimidar, não é mesmo? E o ataque e a revolta contra nós, famílias educadoras, nos levam a enxergar que, passando essa batalha, os frutos serão grandiosos, pois nada conseguiremos sem os nossos esforços, não é mesmo? Hoje, nos Estados Unidos, há mais seminaristas vindos das famílias homeschoolers do que as ditas, entre aspas, escolas católicas. Para a nossa igreja, o melhor que podemos fazer é viver a sua doutrina e obedecer o seu catecismo, guardar as suas devoções tradicionais e ser exemplo, ser sal e luz para outras famílias neste mundo de trevas. Então, aqui para o Brasil, né, um pequeno parênteses, para a nossa nação, né? Devemos fazer o máximo possível, famílias, para a reconstrução da cristandade, né, nesta república. Nesta democracia liberal não será fácil, né? Deus e sua, né? Por quê? Porque Deus e sua religião não são democráticos, né? Assim como rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, reino de Cristo, que não é a república, que venha o reino de Deus para que ele possa ser o rei e governar acima dos governantes. Enquanto isso não acontece, claro, né, sabemos, temos que olhar a nossa realidade, todas as circunstâncias, temos que agir pelos meios lícitos que nos cabem, mas nunca esquecendo que sem Deus reconhecido como se deve, a sociedade, a nossa nação continuará sendo apóstata, apesar de que as coisas possam aparentemente estarem
se organizando ou organizados, mas sem Deus, verdadeiramente sabemos que nós, primeiramente, nossas famílias, nossas comunidades, nossas paróquias, sem realmente ser fiéis a Cristo, a Deus e buscá-lo, né, como Rei e governante de nossas vidas, né, infelizmente nossa nação continuará sendo, né, apóstata, aquela que virou as costas para Deus, né, e continuará defendendo os valores tão imorais quanto temos visto por aí. Muito bem, então esse foi nossa reflexão sobre o primeiro capítulo desse rico livro chamado Homeschooling Católico, um guia para a paz, da doutora Mary Kay Clark. No próximo capítulo falaremos sobre o que é o homeschooling católico, que será o capítulo 2. Muito bem, até a próxima quarta-feira, onde trataremos do próximo capítulo. Que Deus abençoe a todas as vossas famílias. Salve Maria Santíssima!